Amados, quero estar compartilhando com vocês, como eu falei domingo, né? Um lugar seguro no discipulado. Amém? Um lugar seguro no discipulado. Lá em Neemias 1:3, eu vou repetir hoje essa palavra, esse versículo, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hananias, de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Como nós aprendemos domingo, quem estava aqui no culto de domingo? Amém, glória a Deus. Como nós aprendemos no domingo, aprendemos também muitas vezes através da vida do pastor Michel, os muros, eles são princípios. Princípios o quê? Princípios da palavra de Deus que nós precisamos viver, que nós precisamos seguir, que precisam ser estabelecidos na nossa vida, no nosso dia a dia. Precisam ser estabelecidos. E as portas são relacionamentos, são decisões. Quantos aqui já escutaram aquela palavra do servo da orelha furada? Tem pouca gente, tem bastante gente que ainda não ouviu. Vamos lá, quem ainda não escutou? Levanta bastante a mão. Já dá para a gente ministrar de novo. É uma palavra muito preciosa que fala de uma decisão de alguém que era escravo por uma dívida e agora ele decide se tornar escravo por amor. Ele decide. E essa decisão, ela é marcada à porta. Eles vão até a porta e lá furar a orelha daquele escravo. Então isso significa que agora ele continua sendo escravo, mas é por decisão própria e não é mais por uma dívida financeira ou qualquer coisa desse tipo, mas agora é por amor que ele decide continuar sendo escravo daquele senhor. Amém? Então, isso são portas, decisões que é tomado na relacionamentos, pessoas que estão na nossa vida, que entram e que saem da nossa vida. Salomão, quando Deus falou com ele e falou assim: pede o que você quiser, ele pediu o quê? Ele pediu sabedoria. Sabedoria para entrar e sair do meio do seu povo, assim como seu pai fazia. Ele pediu sabedoria. Então, para poder estar entre o seu povo. Então a porta também fala de pessoas que estão conosco, pessoas do nosso dia a dia, do nosso convívio, pessoas que nós escolhemos conviver. Amém? Pessoas que nós escolhemos conviver. Relacionamentos. E domingo a gente pode falar um pouquinho sobre como nós podemos fazer com que esse muro da nossa Jerusalém, que significa o lugar de paz, que às vezes se encontra derrubado, se encontra com fendas, as portas queimadas, ou seja, inexistentes. Como que a gente pode fazer para reconstruir isso? Quando Neemias soube disso, ele chorou, ele jejuou, então ele foi até o rei. Na verdade, ele estava na presença do rei, porque ele era um copeiro. Ele tinha uma função muito importante ali diante do rei. E o rei então pergunta para ele: por que você está assim? E a partir dali, você que leu o livro, né? Quantos aqui leram o livro de Neemias, né? A gente estudou sobre esse livro. Se você ainda não leu, quero incentivar, motivar, inspirar você a ler, vale a pena. Nós fizemos vários GDs, vários encontros estudando sobre o livro de Neemias. É muito profundo, converse com o seu discipulador sobre isso. E ali ele pôde ir e
reconstruir esses muros. Reconstruir da cidade de paz, do lugar da habitação da paz, da nossa Jerusalém. A nossa Jerusalém, todos nós temos uma Jerusalém aqui dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, o lugar onde nós precisamos que exista a paz. E a paz de alguém que é cristão, ela não vem das circunstâncias, ela não vem das situações do dia a dia. Não pode vir, não pode ser isso. Imagina só, diante de todas essas notícias que nós estamos tendo, diante de todas as dúvidas que estão acontecendo, diante de tantas coisas que não só no Brasil, mas no mundo estão acontecendo, como vamos obter essa paz? Se não pelo Espírito Santo. É só através do Espírito Santo. É só aqueles que têm Deus, que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Somente aqueles que são filhos de Deus que podem habitar em Jerusalém, que podem ter um lugar, que podem ter uma Jerusalém dentro de si, um lugar, uma habitação de paz, uma habitação de paz. Mas às vezes, mesmo nós sendo cristãos, mesmo nós vindo na igreja, sempre a gente acaba às vezes não encontrando esse lugar, ou se perdendo desse lugar, ou deixando que esses muros, essas portas sejam fendidos, derrubados, queimados. Mas nós precisamos restaurar tudo isso. E a restauração de tudo isso, desses muros, dessas portas, para mim, meus amados, só tem um lugar que a gente pode reconstruir, que é através do discipulado. Amém? Através do discipulado. Seja ele semanalmente, seja ele quinzenalmente, mas nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos ter alguém que caminhe conosco. Nós precisamos ter alguém que cuide de nós, que ore por nós, que nos ame e que nos corrija, que fale a verdade na cara. Nem sempre não é gostoso ouvir uma repreensão, mas a palavra fala que aqueles que amam a correção, eles são verdadeiramente filhos de Deus. Amém? Então nós precisamos entender isso. E no discipulado, nós precisamos então encontrar um lugar seguro. No discipulado. No discipulado nós conhecemos coisas do céu e do reino de Deus que em outros lugares nós não conseguimos. Respondeu-lhe Jesus, lá em Lucas 8:10 diz assim: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus pegou os seus discípulos e falou: a vós outros, a vocês que são discípulos, é dado o conhecer, mas aos outros eu falo por parábolas. Mas você pode dizer: não, mas isso foi antes da cruz, isso foi antes de Jesus ressuscitar. Tudo bem, mas eu creio que ainda hoje o discípulo tem um lugar especial na mesa do rei. Porque na mesa, meus amados, todos são iguais. Quantos aqui ouviram aquela palavra do Alex sobre a mesa? Muito preciosa, não é? A mesa todos são iguais. E é chamado para a mesa aqueles que são íntimos, aqueles que são discípulos. E essa noite eu quero conversar um pouquinho sobre o discipulado. Como fazer que o discipulado seja esse lugar seguro, esse lugar de reconstrução, esse lugar de paz, esse lugar onde as coisas estavam tudo destruídas e agora vão ser reconstruídas. Como fazer
isso através do discipulado. O discipulado é a chave, é o mandamento, é o segredo que já está revelado para os últimos dias, meus amados. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus fala que a maior ferramenta, a maior arma de todas é o amor. Amém? E o amor é só através do discipulado. Primeira coisa que eu quero conversar, compartilhar com vocês é sobre identidade. Identidade. Eu e você, para sermos um discipulador, nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus. João 1,12 diz assim: mas a todo quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Domingo eu já falei sobre isso, mas eu quero repetir hoje. O inimigo, ele sempre trabalha igual, ele não muda, ele não inova. E assim como ele fez com Jesus, quando Jesus se batizou, ele foi levado ao deserto. E quando ele ficou lá por 40 dias jejuando, né, sem nada, sem comer, sem beber. Então ele teve fome. Quando ele teve fome, o inimigo apareceu. E a primeira coisa que o inimigo falou com ele, falou para ele, foi: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Eu quero dizer para você que o inimigo ainda hoje, ele quer trabalhar, ele quer confundir a nossa identidade. E quem nós somos em Deus, a nossa identidade em Deus. Mas eu quero dizer para você que você é filho de Deus. Mas pastor, eu peco, eu erro. Meus amados, todos nós, sabe, às vezes eu fico cansada, às vezes eu fico indignada. Porque às vezes eu fico pensando, poxa vida, por que nós ainda deixamos tantas coisas passar? Porque tantas vezes a gente ainda fica se enrolando. Eu fico olhando para mim mesmo e pensando, por quê? Porque em vez de estar correndo, eu estou andando. Ou porque em vez de estar correndo, eu ainda estou sentada, aguardando, esperando alguma coisa. E sabe por quê? Porque muitas vezes a gente deixa essa dúvida entrar no nosso coração, entrar na nossa mente, e a gente fica se perguntando, será? Será que eu sou mesmo? Será que é mesmo que eu sou filho de Deus? Será que eu sou salvo mesmo? Mas eu peco, eu erro. Mas Paulo já dizia, aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Só que ele falava assim que, Senhor, nas minhas fraquezas o Senhor se faz forte. Nós precisamos entender isso, que nas nossas fraquezas o Senhor se faz forte. Mas para isso nós precisamos tomar posse de quem somos, de uma vez por todas. Eu sou filho de Deus. Eu erro, sim. Eu peco, sim. Mas eu também me arrependo. Eu me prostro, eu me quebranto diante de Deus. Eu me humilho diante de Deus. Eu falo, Senhor, todos os dias eu falo, Senhor, me perdoa. Senhor, me limpa. Senhor, me cura. Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos num processo. E esse processo não faz com que eu e você deixemos de ser filhos de Deus. A não ser que nós fale assim, não, eu não quero mais. Mas se nós continuarmos esse processo, não deixaremos de ser filhos de Deus. A nossa identidade é essa. Então eu quero dizer para você essa noite, para que nós possamos ser bons discipuladores, para que através das nossas vidas, os discipulados possam realmente ser um lugar seguro, nós precisamos tomar posse dessa verdade.
da nossa identidade, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você é. Fala assim bem alto: eu sou filho de Deus. Aleluia. Agora olha para o seu irmão e fala: você é filho de Deus. Amém. Outra coisa, eu falei também no domingo sobre o descanso. Sabe por que muitas vezes a gente encontra pessoas que não querem discipular, tem medo de discipular, ou diz que não é o meu chamado, mas eu sinto muito em te falar que o discipulado é um chamamento para todos. É um comissionamento para todos. O Senhor disse lá em Mateus 28, disse assim: todo o poder, 28, do 18 ao 20, eu vou ler aqui. E chegando-se Jesus falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Mas sabe por quê? Às vezes a gente diz que não, esse negócio de discipulado não é para mim, porque não entendemos que é um mandamento de Jesus, é um comissionamento. Ele fala assim, ó, ele não fala assim, ó, se você quiser você vai. Ele fala assim: portanto, ide, vão e façam discípulos. E lá depois ele diz assim: ensine eles a guardar aquilo que eu mandei. Ou seja, não é nada de nós mesmos. Sabe por que muitas vezes nós não descansamos no discipulado? Nós não ficamos naquele medo de discipular e acabamos não descansando para poder ser discipuladores? Porque nós achamos que é através do que eu sei, do que eu posso, do que eu consigo, que eu vou formar um discípulo. Precisamos buscar aprender com certeza. Com certeza, precisamos estar na presença de Deus, com certeza. Mas nós precisamos entender que não somos nós que fazemos, é o Senhor. Será que você está aqui pela sua vontade própria? Foi você que falou: ai, que vontade para o Tadeu hoje. Eu tenho certeza que a nossa carne olhou para a cama, olhou para aquela coberta quente e falou: ai, que gostoso. Tenho certeza que você pode ter aberto a geladeira e ter visto aquela batatinha ali e falar assim: nossa, um caldinho, uma sopinha agora. No sofá debaixo das cobertas. A vontade da nossa carne é essa. Tenho certeza que o maridão olhou para a esposa e falou: manto. Aleluia! Aí o Espírito Santo veio e falou: não, tem Tadeu. Não, eu tenho outros planos para você. Sabe o que significa isso? Que você estar aqui é a vontade de Deus. Sabe o que significa quando a gente fala assim: Jesus, eu te amo? É Ele. Sabe o que significa quando nós conseguimos abrir os olhos e levantar? É Ele. É Ele. Então, porque tudo que nós fazemos é através do Espírito Santo. Por que então a gente acha que o discipulado vai ser diferente? Por que a gente acha que o discipulado é naquilo que... Não, eu sou o grande eu sou. Não é? Queima ele. Queima ela. Não é. Deus é o grande eu sou. Então o discipulado está escrito aqui, ó: e eu estarei. Se você se propor, se você obedecer, eu estarei contigo. Gente, quantas e quantas vezes? Não, deixa eu arrumar. Todas as vezes
que eu e o meu esposo, lindo, maravilhoso, cheiroso, sentamos naquela mesa, naquele sofá, para esperar os nossos discípulos chegarem, e eles começam a falar. É o Espírito Santo. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, sabe o que acontece? Dá errado. Poxa, mas eu estou tão sabida e dá errado. Mas quando a gente deixa o Espírito Santo, dá tudo certo. Quando o discípulo vai embora, a gente olha um para o outro e fala: o que aconteceu? Eu falo: não sei. O Espírito Santo fez alguma coisa. Ele agiu. Então, por quê? Porque Jesus, ele se comprometeu. Se você falar sim, se você obedecer, eu estarei com você. Então, a gente precisa descansar. Descanse. Descanse no Senhor. Esse tempo está errado. O João está me marcando, está de marcação aqui. Ah, não é? Olha. Poxa, é tu. Cadê a Ana? Ana? Olha, Léo. O Senhor disse lá em Mateus 6,25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou de beber, né? Nem pelo corpo, por nada, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Não precisamos andar ansiosos por nada, precisamos descansar no Senhor. Quando nós descansamos, tudo Ele faz por nós, amém? Uma coisa que nós precisamos também, para gerar um discipulado, no discipulado, através do discipulado, um lugar seguro. Quantos aqui desejam ser discipuladores? Só meia dúzia, meu Deus, está feio o negócio. Não, é verdade, Raquel. Quantos já são discipuladores? Amém. Quantos ainda não são e querem se tornar? Amém. Glória a Deus, amém. Amém, Raquel, é verdade, está certo. Glória a Deus por isso. Mas para um discipulado se tornar um lugar de paz, uma Jerusalém, um lugar seguro, para que o seu discípulo realmente possa ter crescimento e você se tornar um discipulador segundo a vontade de Deus, sabe o que você precisa? Amor. Amor. Nós precisamos amar. E eu vou repetir 1 João 4,16. Eu estou me sentindo bem à vontade porque o pastor Ebe falou assim: não tenha medo de repetir. Pode repetir 100 vezes, 100 milhões de vezes se for necessário. Amém? Aleluia. Então vamos ficar repetindo até a gente entender essas coisas. Olha só o que diz a palavra de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que é Deus, que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele também nós somos neste mundo. Meus amados, deixa eu dar uma paradinha aqui. Olha só. Para que nós possamos ser aperfeiçoados no amor. Para o quê? Para o dia do quê? Então, aquele que não é aperfeiçoado no amor, será que precisa ter medo do dia do juízo? Muito, não um pouco. Agora, se nós nos deixarmos ser aperfeiçoados no amor, a palavra de Deus fala que nós podemos ter confiança para esse dia. Uau! Sabe que dia é esse? É o dia onde não terá misericórdia, apenas a justiça e o juízo. Sabe a misericórdia que nós experimentamos hoje? Nesse dia não terá. E para esse dia, a palavra de Deus fala que nós precisamos, para que a gente tenha confiança nesse dia, nós precisamos ser aperfeiçoados no amor. É o grande dia, o dia da decisão, é o dia do juízo, é o dia que nós vamos estar diante do trono de justiça, no tribunal.
Uau! Aperfeiçoados no amor. Para o dia do juízo, mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Meu Deus! Segundo Ele é, nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que é aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então nós vamos ser aperfeiçoados no amor, amando a Deus e amando o quê? O nosso irmão. E Jesus falou, ide fazei discípulo e ensine. Meus amados, eu lembro que quando o Senhor começou a nos chamar para o ministério, eu relutei, e toda vez que eu relutava, o Senhor vinha e era contundente comigo. Ele dizia, você está negando aquilo que eu estou te dando, ou seja, você não está sendo aperfeiçoada no amor se você disser não. Você não será aperfeiçoada. Porque eu estou te dando isso e você está dizendo não. E através, eu preciso dizer sim para o Senhor, porque Ele está me chamando. Então quando o Senhor nos chama e a gente diz não, nós não estamos sendo aperfeiçoados no amor. A palavra fala que o verdadeiro amor lança fora o medo. Ah, mas eu tenho medo. Então lance fora o medo. Eu lembro que um dia o Senhor me falou sobre essa palavra. Ele falou assim, você não ama, sabe por quê? Porque você ama mais o medo. Você prefere, você escolhe o medo. Então você não ama, porque aquele que ama lança fora o medo. O que você precisa fazer para amar? Você precisa discipular? Então abre mão do medo de discipular. Você precisa orar intercedendo? Então abra mão de ter medo de interceder. Você precisa ministrar, pregar, então abra mão do medo de falar. O que você precisa? Você precisa se expor para amar, então abra mão do medo de se expor. Porque se você continuar com esse medo de se expor, você não vai estar sendo aperfeiçoado no amor. O que o Senhor está pedindo para você fazer? Que você está falando assim, não, eu tenho medo. Eu tenho medo do que vão pensar de mim. Eu tenho medo das reações. Eu tenho medo de me expor. Eu tenho medo do que vai acontecer. Eu tenho medo da consequência. Ou seja, estamos escolhendo um medo em vez do amor. Vocês estão entendendo como é profundo? Porque às vezes a gente acaba passando, achando que isso são meros detalhes. Não, o Senhor me ama, Ele é misericordioso e Ele entende o meu coração. Mas se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, não haverá salvação, não haverá amor. E não seremos aperfeiçoados no amor, porque o nosso Deus é amor, ou seja, não estaremos expressando Deus na terra. Então, de uma vez por todas, para que eu possa ser um discipulador, eu preciso abrir mão do medo de falar sim para aquilo que o Senhor está me pedindo. Meus amados, eu tinha medo de sorrir, eu tinha medo de falar, eu jamais poderia estar com o microfone na mão. Quando eu era criança, eu ficava de castigo todo o recreio, porque eu tinha vergonha de falar tabuada, aí eu errava, aí o professor me deixava de castigo, eu ficava de castigo lá no meio dos piá, todo o recreio. Toda vez que tinha matemática, ele ia cobrar tabuada, eu ficava de castigo.
Ele falava, você não estuda? Eu falava, eu estudo em casa, minha mãe toma tabuada, mas eu tenho vergonha. Por quê? Porque ele queria que a gente falasse na frente da sala. Eu tive que largar a mão do medo de falar. Eu tive que largar a mão do medo de me expor. Para que o Senhor pudesse usar a minha vida e eu ser aperfeiçoada no amor. Glória a Deus, glória a Deus. Mas sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha que eu tenho vou ter que largar a mão do medo. Eu não vou largar a mão do medo por causa do outro. Eu não vou discipular por causa do outro. Meus amados, tudo que o Senhor nos manda fazer é por nós. É por nós mesmos. Se Ele fala, eu quero que você discipule, é porque através do discipulado, eu também vou ganhar algo com isso. Através do discipulado, eu vou ser aperfeiçoada no amor. Através do discipulado, eu vou crescer. Através do discipulado, eu vou vencer. Ah, mas não é o discípulo? Sim, com certeza eu vou estar ajudando alguém. Mas a misericórdia de Deus, ela é assim. Eu dou e recebo. Eu dou, eu recebo. É cíclica, é isso que fala? Cíclica. Então, a partir do momento que eu retenho, eu também não recebo. A partir do momento que eu não faço, eu também não vou obter. Se eu não amo, eu não recebo amor. Quantos estão comigo, estão entendendo? Então, para que o discipulado seja realmente um lugar seguro, precisa haver amor. Precisa haver amor. Em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que nós precisamos buscar para que o discipulado seja um lugar seguro: fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. A gente tem um costume muito feio de dizer, não, eu não tenho paciência. Não, eu não tenho fé. Não, eu não sou boazinha. Vamos começar a mudar isso, sabe por quê? Porque isso são frutos do Espírito Santo. Vamos começar a declarar, se eu não tenho, eu vou ter. Se eu não tenho, eu vou obter. Não, eu tenho sim. Coloca a mão aí sobre a sua cabeça e diz assim: eu tenho amor. Eu tenho alegria. Eu tenho paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fé. Mansidão. Temperança. Domínio próprio. Amém. Então nós temos isso. Tome posse disso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Por quê? Porque quem faz isso conosco, faz isso em nós, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que está em mim e em você, Ele nos dá essas coisas. Porém, quem tem músculo aqui? Não, músculo. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Né? Mas agora quem tem músculos fortes? O que nós precisamos para não ter apenas músculos, mas músculos fortes? Exercitar. Então o fruto do Espírito é isso. Não basta a gente falar eu tenho. Nós precisamos exercitar. Nós precisamos exercitar. Não adianta eu falar assim, não, eu tenho amor. Então vamos exercitar esse amor para que ele cresça. Eu tenho fé. Olha o que Jesus falou, né? A fé
se ela for do tamanho de uma grão de mostarda, uma semente de mostarda, ela pode se tornar a maior hortaliça. Isso significa o quê? Se você exercitar, não importa que ela seja desse tamanho, ela pode se tornar grandona. Muito grandona. Mas se nós exercitarmos. Não, eu tenho domínio próprio, mas se pisar no meu calo, eu já chuto. Exercitar, né? A hora que você tropeçar numa pedra, você fala aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus. É? A hora que alguém, agora vai ser forte. A hora que alguém te fechar no trânsito, você fala, eu te amo, meu amado. Eu te amo. Gente, falo pra vocês, eu tenho um costume meio feio de vez em quando no trânsito. De vez em quando eu tenho o costume de mostrar o dedo no trânsito. Eu olho pro lado e faço assim, ó. Ah, pensaram coisa feia. Exercitar. Longanimidade. Olha as mães aí. A hora que você deitou, você fala, agora eu vou descansar. E você começa a ouvir aquela voz. Mãe! 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 Ô mãe! Mãe é! Aí você pensa assim, não, deixa eu ficar quietinha que logo passa, né? Daí só vai aumentando. Mãe é! Daí você levanta assim, meu filho amado, diga, meu amor. Hã? Me dedando ali, me dedurando lá. Longanimidade, nós precisamos exercitar. Ser longânimas. Longânimas. Fruto do Espírito Santo. Bondade. Fé. Mansidão. Precisamos. Nos ajuda, Jesus. Vamos fazer o exercício. Vamos exercitar a fé agora? Vamos exercitar a fé? Vamos falar, Jesus. Eu vou conseguir. Eu tenho fé. O Senhor está comigo. Nós vamos ser exemplo em tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, eu estou vendo que já era aqui o negócio, porque não vai dar certo isso aqui, não. 10 minutos eu estou na metade ainda. Manter para o teu discipulado ser realmente um lugar seguro, isso daqui precisa funcionar. Faz assim, ó. Manter em secreto. O discípulo vai lá e confessa algo para você. Aí você conversa com ele, lindo, maravilhoso. Quando ele sai, você começa. Tá coçando. Ai. E olha para o WhatsApp. E olha para o celular. E olha para a vizinha. Me segura, Jesus. Me segura, Jesus. Para eu não sair correndo para contar. Fala, misericórdia. Sai de mim. Meus amados, isso aqui é crucial para que o discipulado seja um lugar seguro. Aquilo que é falado no discipulado precisa ficar no discipulado. Se você
tem a unção da língua desenfreada, abandona, irmão. Abandona. Fala, eu não quero essa unção. Não podemos isso, não podemos. Olha só o que diz lá em Provérbios 6. Essas 6 coisas, 6:16, perdão. Essas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Ou seja, os fofoqueiros, os língua frouxa, os boca aberta. Que isso seja extirpado da nossa vida. Não é nem esquecido ou deixado de lado, é extirpado até a raiz da nossa vida. Porque aquilo que foi falado do discipulado precisa permanecer no discipulado. A não ser que você fala assim para o teu discípulo: olha, eu não sei resolver esse problema, eu vou precisar buscar ajuda para resolver isso. Você autoriza? Se ele falar assim, eu autorizo, então você vai buscar ajuda na sua vizinha. Não? Na amiga do trabalho. Em quem? Na sua discipuladora ou na sua pastora. Amém? Então isso precisa, meus amados, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque não adianta a gente falar assim: não, agora eu vou cumprir com o chamado de Jesus, eu vou começar a discipular. Vem aqui, minha discípula Vânia, vem aqui, conta tudo para mim. Mas se eu não conquistei no coração dela um lugar de confiança. Aí eu chego, muitas vezes eu vejo assim, eu chego para minha discipuladora e falo assim: pastora Eliane, a Vânia não é transparente. Ela não conta nada, ela não fala nada, ela não abre, não sei. Eu pergunto, ela não fala. Olha, a Vânia é uma péssima discípula. Isso não é verdade. A Vânia é uma excelente discípula, é muito amada. Mas por quê? Porque eu não conquistei um lugar de confiança com a Vânia, onde ela pode chegar e confiar. Não, eu confio. Eu sei que eu posso chegar lá na casa da minha discipuladora e eu posso abrir o meu coração, que lá é um lugar seguro. É um lugar de confiança. É um lugar onde eu me sinto segura. Eu sei que lá as minhas feridas vão ser saradas, vão ser curadas, e eu vou poder sair em paz, porque eu confio nela. Então eu quero que você ouse, se desafie a perguntar para os seus discípulos se eles confiam em você, se você está sendo digno de confiança. E se eles falarem que não, o que você precisa fazer para melhorar isso? Olha lá o que diz lá em Provérbios 21:23 assim: o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então nós precisamos entender, não adianta simplesmente a gente achar que agora, porque a Fran é minha discípula, ela tem que falar tudo dela. Não, primeiro eu preciso conquistar esse lugar de confiança, para que ela tenha confiança de me falar. Agora também não adianta o discípulo arrumar uma desculpinha e falar assim: não, eu não confio na minha discipuladora, por isso que eu procuro a minha irmã de discipulado. Por isso que eu falo para ela, porque ela sim sabe me ouvir. Fofoqueira ou fofoqueiro está distribuindo discórdia entre os irmãos. Entenda isso. O teu lugar seguro deve ser no teu discipulado. Se você não está sentindo essa segurança, chegue então para o seu discipulador ou pela sua discipuladora e fala. Melhor uma ferida aberta por alguém que ama do que o abraço,
um beijo mentiroso. Obrigada, meu amor. Então chega para o seu discipulador e fala assim: meu amado, meu querido, me perdoe, mas eu ainda não consigo me sentir seguro para falar algumas coisas. Então eu peço, tenha paciência comigo, nós vamos caminhar que vai dar certo. Ou se você vê no teu discipulador algo que reprova nisso nele, com muito amor e com muita honra, fale, olha, eu já vi algumas vezes você falando dos meus irmãos de discipulado, então eu não consigo chegar para você e falar, porque eu acho que você também vai falar de mim, eu fico inseguro nisso. Sinceridade, transparência, isso é transparência. Transparência não é falar assim: não, então hoje eu fui no mercado, comprei chuchu, batatinha e alface, depois eu saí de lá, dei oi para a moça do caixa, depois fui para casa, comi. Isso não é, isso é contar a sua rotina. Transparência é falar isso. Olha, minha discipuladora, ainda não consigo confiar. E o discipulador, então, qualquer atitude, então, o que eu preciso fazer para ganhar a sua confiança? Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero melhorar. Estão entendendo? Isso é crescimento no discipulado. Não é assim: não, agora entendi. Não, eu não confio, então eu vou trocar. Não quero mais a Fran, agora eu quero a Vânia. A Vânia é mais legal. Não. Transparência. Porque se eu não for transparente com a minha discipuladora agora, eu não vou ser transparente com a outra. Agora eu falei, eu admoestei ela com amor, com muita honra. E ela continua falando pelos quatro ventos sobre todo mundo. Né? Falei 1, 2 vezes, 3 vezes, não deu certo. Aí sim, eu vou chegar para a discipuladora da minha discipuladora ou para a minha pastora e falar: olha, eu estou tendo este problema, eu já conversei, mas não estou conseguindo ajudá-la, não estamos conseguindo resolver essa situação, eu preciso de ajuda. Meus amados, precisamos entender isso. Assim como o discipulador não deve desistir do discípulo, o discípulo também não deve desistir do discipulador. E vocês têm exemplo nisso. O meu esposo é exemplo. Quantas vezes em situações de discipulado eu já tinha desistido. E ele olhava para mim e dizia: não, nós não vamos desistir. Nós vamos perseverar. Esse discípulo vai dar certo. Ele vai aprender. Ela vai conseguir. Nós vamos perseverar. Vocês têm exemplo. O pastor Michel é um exemplo em perseverança, em amor. E também em aprender, tanto para cima quanto para baixo. Eu sei que o meu esposo, ele aprende muito com os discípulos dele. Eu sei que o meu esposo aprende muito com qualquer um aqui que chegar para ele e falar algo. Ele aprende, ele é um exemplo. Nós temos um exemplo. Então o discipulado, a palavra de Deus fala que ferro afia o ferro. Então o discipulado é isso. Nós aprendemos os dois lados. Nós aprendemos tanto com o discipulador quanto com o discípulo. Então, tanto como o discipulador não deve desistir do discípulo, quanto o discípulo desistir do discipulador. A não ser que realmente a gente já fez de tudo, a pessoa não quer mudar. Então, aí sim a gente vai arrumar um outro discipulador, a gente vai consertar, ver o que a gente pode fazer. Mas não assim, a reviria, como falavam os antigos. De qualquer jeito. Vocês estão entendendo? O meu tempo já se foi. Posso continuar? Semana que vem o pastor Jairo vai estar ministrando aqui. O pastor Jairo, ele é o supervisor do estado de Santa Catarina. E ele vai estar aqui ministrando o Tadel com a gente. Então eu preciso terminar o Tadel hoje. Então vamos lá, vamos correr, gente. Fala: não, pastor, eu estou sentado, sei que tem que ir errado. Com amor e carinho. Vamos lá, rapidinho. Ser bom ouvinte. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas uns para os outros e orai um pelos outros para serem sarados ou curados.
a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, para que a pessoa confesse alguma coisa para nós, primeiro, ela precisa sentir esse lugar de confiança, amém? Mas nós precisamos também ouvir. Não adianta chegar no discipulado e o discipulador fala, e o discípulo quer falar alguma coisa e o discipulador não ouve, não escuta. Nós, como discipuladores, precisamos aprender a ouvir. Sabe que muitas vezes você não precisa nem falar nada. Simplesmente o fato de você ouvir o seu discípulo é o suficiente, é o que ele precisava. Eu não sei você, mas quantas vezes eu cheguei no meu discipulado com uma situação tão complicada, eu não conseguia resolver. Para mim parecia uma montanha na minha frente. E quando eu comecei a falar, no final das contas, eu mesmo vi a solução e resolvi a situação só por poder falar. Quando terminava, a minha pastora, a minha discipuladora, falava assim: o que eu posso te ajudar? Eu falei: não, já entendi tudo, já resolvi. Só porque eu falei. Será que é só comigo que aconteceu isso? Então nós precisamos aprender a ser bons ouvintes, porque quando nós ouvimos a confissão, alguém falando algo, aquela pessoa vai estar sendo curado. E não adianta a gente ouvir olhando para o relógio, olhando para o lado, roendo unha, ou sei lá, olhando o WhatsApp. Não, é ouvir assim, ó. Fala. Pastor Eibe até ensinou, né? Para a pessoa entender que você está dando importância para o que ela está falando, você pode até repetir o que ela disse. Só repetir para que ela entenda que você está dando importância para aquilo que ela falou. Então eu estou triste porque eu bati o meu dedo do pé. Poxa, você bateu o seu dedo do pé? A pessoa vai entender, poxa, ela está dando importância para o que eu estou falando. Amém? Continuando. Saber aconselhar através da palavra e não da sua vontade própria. Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Não é aquilo que eu quero, mas aquilo que a palavra diz. Porque às vezes a nossa carne quer falar. Tem situações que os discípulos trazem, que às vezes a nossa vontade é falar: vamos lá, que eu vou brigar junto com você, nós vamos quebrar tudo. Falou isso para você? Nós vamos lá ver essa situação e essa pessoa vai ter que pagar fogo Jeová nele. Corta a cabeça dele. Não é. Tem situação que a pessoa começa a falar e você tem que: Jesus, me acalma, mansidão, Jesus, mansidão, Jesus. Para que a gente possa aconselhar segundo a palavra, porque às vezes a vontade é essa: falar, pega o facão, eu pego a foice e nós vamos lá resolver. Mexeu com você? Quem é ele? É ou não é? Ou então a pessoa fala assim: está sofrendo tanto. É isso mesmo, filho. Abandona tudo. Larga mesmo. Não tem jeito. É verdade, gente. Só que nós precisamos ter sabedoria para aconselhar segundo a palavra, através da esperança, do amor, da fé, da mansidão. Aquilo que a palavra diz. Mesmo a sua carne está querendo falar outra coisa, você vai falar: não, a palavra diz isso. Então olha, meu querido, vamos lá, vamos orar, perdoe. Mesmo quando você tiver com vontade de falar: arranca a cabeça, você fala: não, perdoe. Por quê? Porque é através da palavra. Aconselhamento através da palavra. Ensinar aquilo que o Senhor ordenou. Quando Pedro foi lá e cortou a orelha de Malco, Jesus foi lá e fez o quê? Colou ela de volta. Colou a orelha de volta. Amém? Outra coisa, ser um bom amigo, saber se relacionar. O discipulado é caminhar lado a lado. O discipulado não é só aquele momento, aquela 1 hora na semana ou quinzenalmente que eu vou sentar, vou ouvir e pronto. Não, é caminhar lado ao lado. Sabia que às vezes
acontece muito mais curas você passeando e tomando um sorvete do que você sentado com uma caderneta na frente anotando o que o teu discípulo está falando. Num ambiente de comunhão, saber se relacionar, saber ser amigo do seu discípulo, companheiro. Olha, eu acho muito lindo o que o Michel faz. Às vezes ele chega na casa do discípulo do nada assim, senta no sofá, põe os pezão em cima e fala: me traz um café. E eu olhava aquilo e falava: o que é isso? Só que daí sabe o que acontecia? O discípulo ia lá, passava um café para ele e levava o café para ele, e daí eu começava a conversar e aquela coisa. Daí chega também naquela discípula e fala assim: olha, eu tô com uma dor aqui, preciso usar o banheiro, tenho que soltar um pum. E o discípulo olha assim, fala: nossa, meu pastor é gente também, só deu pum igual eu. Fica íntimo. O segredo é soltar pum. Não, tô brincando, gente, não é para fazer isso, não. Mas o que eu quero dizer com isso é que a pessoa se sinta à vontade com você. Não é aquele negócio assim que você vai sentar, cruzar as pernas, olhar com cara de juiz e falar: fale os seus pecados, pecador, pare que eu verei o que vou fazer. Gente, eu estou exagerando para que a gente possa entender que às vezes a nossa postura diz isso. Eu estou exagerando para que a gente possa entender que às vezes a gente passa para o discípulo que eu sou perfeito e você, coitado, pobre miserável, precisa tanto de mim. Não, vamos ser amigos. Eu te ajudo, você me ajuda, eu te ensino isso. O que você pode me ensinar? Relacionamento. Amém? Relacionamento. Glória a Deus. Provérbios 17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Amém? Aleluia. Já em João 15:15 também Jesus nos chama, fala assim: agora vocês não são mais só servos, agora vocês são meus amigos. Jesus nos chama de amigos. Outra coisa, ser exemplo. Nós não podemos também, não, então a pastora falou que eu posso andar de qualquer jeito. Não é andar de qualquer jeito, não. Nós precisamos ser íntegros, precisamos ser sérios com as coisas de Deus, precisamos ser honestos, não podemos estar devendo para todo mundo por aí, andando mentindo para os outros, adulterando, se prostituindo, fazendo coisas erradas, coisas mundanas e achar que está tudo certo. Não, isso é normal. Não, isso não é normal, isso é do mundo. Esse é o normal do mundo, nós somos o normal do reino, amém? Nós não somos o normal do mundo, nós somos o normal do reino. Então nós precisamos ser o exemplo. Alguém que a pessoa possa olhar e falar assim: olha, essa pessoa tem essa qualidade e eu quero aprender com ela isso. Se precisamos, Paulo disse que sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11 diz lá: sejam meus imitadores como também eu sou de Cristo. Então nós precisamos ser exemplos para os nossos discípulos. Nós precisamos exercer os nossos dons. Às vezes o discípulo vai chegar para você com uma dor, com uma dúvida. Exerça os teus dons. Ore por ele, ore por cura. Seja ousado. Não se esconda. Dê uma palavra de sabedoria. Às vezes Deus está falando para você, te dando uma palavra e você não compartilha. Deus está te dando uma revelação e você não compartilha. Na vida do teu discípulo, você precisa exercer os dons que Deus colocou sobre a sua vida. Amém? Vocês ainda estão comigo, gente?
Estou apurando aqui para terminar. Exerça seus dons. O discipulado é o lugar certo para isso. Fale do amor de Deus. Que dons o Senhor colocou sobre a sua vida? É dom de cura? É intercessão? É oração? É em línguas? É o que é a palavra de sabedoria, de conhecimento? Exerça isso com o seu discipulado, no teu discipulado, em nome de Jesus, e busque os dons de Deus para que você possa exercê-los no seu discipulado e o seu discípulo ser curado, ser moldado, ser edificado em nome do Senhor Jesus. Outra coisa, ser humilde. Olha só o exemplo que nós temos. Filipenses 2, do 7 ao 9 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, é achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo o nome. Jesus, Ele escolheu se esvaziar e se tornar homem. E se tornando homem, Ele decidiu se humilhar. Ninguém humilhou Ele, Ele se humilhou. Está me entendendo? Muitas vezes a gente acha que nós precisamos sofrer o dano. Eu preciso deixar que os outros me humilhem. Não! Eu preciso me humilhar. Eu preciso ser aquele que vai ser o primeiro a pedir perdão. Eu preciso ser aquele que vai primeiro dizer: eu preciso da sua ajuda. Eu preciso ser aquele que vai se humilhar. Eu ouvi uma história do pastor Melvin Huber, que é pai do pastor Abe, e eu achei muito lindo. Ele disse que um dia um pastor de uma igreja chegou falando para ele que ele não sabia ser pastor, dizendo: Melvin, você não sabe ser pastor, você é muito mole com as suas ovelhas, você deixa elas, você precisa ser mais duro, você precisa ser rígido, você não é um bom pastor, Melvin. Acho que qualquer um de nós dizia: quem é você? Ei, cara, tá pensando, por que você está falando isso de mim? Sabe qual foi a atitude dele? Ele se ajoelhou nos pés daquele pastor e disse: é verdade, meu irmão, me ajuda a melhorar. Meu Deus, que exemplo! Ele é o fundador dessa igreja. Que exemplo de humildade. Ninguém humilhou ele, ele se humilhou. Quando aquele homem achou que estava humilhando, ele foi e se humilhou mais. Nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Ele se humilhou, ele escolheu isso. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, queremos ser como o nosso Senhor foi, então nós precisamos aprender a nos humilhar. Nós precisamos largar nossa justiça própria. Nós precisamos largar as nossas razões, as nossas desculpas. Como é fácil a gente dar desculpas. Como é fácil a gente ter razões para tudo. Como é fácil a gente se autojustificar em tudo. Alguém fala alguma coisa e a gente automaticamente tem aquela resposta. Pá! É muito fácil para nós isso, mas o contrário. O se humilhar, isso é difícil. Mas nós precisamos aprender a nos humilhar. A nos humilhar. E não podemos sair depois disso falando assim: o fulano me humilhou. Não, eu preciso aprender a me humilhar. Quantos estão comigo? Meus amados, não importa
a arrogância que a pessoa chegue, não importa a altivez ou a soberba que a pessoa chegue, se alguém que entende isso e se humilha, ela ganha aquela pessoa, ela quebra aquela arrogância na hora. Na hora. Mas nós precisamos entender, nós precisamos nos humilhar. Ah, mas a pessoa que está errada, eu estou certa. Eu escolho me humilhar. E quando nós escolhemos isso, não é razão, é humilhação. Não, eu tenho razão, não. Eu decido me humilhar. Então eu vou ser o primeiro a pedir perdão. Eu vou ser o primeiro a voltar atrás. Diz que o pastor Eibe e a pastora André, eles têm uma disputa entre eles. Eles dizem assim, o mais espiritual pede perdão primeiro. Essa é a disputa. Então quando um erra, eles dois vão correr para ver quem que pede perdão primeiro. Por quê? Porque o mais espiritual pede perdão primeiro. O mais espiritual se humilha primeiro. Quem está entendendo? Amém? É para a gente encerrar. Nada disso, absolutamente nada disso é possível se nós não tiver uma coisa. Quem estava no culto sabe que está faltando uma coisa. O que está faltando? Intimidade. Intimidade com Deus. Nada disso aqui funciona se nós não buscarmos ter intimidade com Deus. Se nós não buscarmos aprender com o nosso Pai. Jesus falou que Ele subiria ao céu, mas Ele nos deixaria o Consolador. Olhe para mim aqui, deixa o louvor se arrumar, olhe para mim, não disperse. Não perca a tua atenção, eles vão conseguir. Eles vão conseguir. Nada é possível, meus amados, se nós não tivermos intimidade com Deus. Se nós não conhecer, se nós não buscar aprender a palavra de Deus, se nós não orar, se nós não nos colocarmos na presença do Senhor, nada é possível. Por quê? Porque quem vai ensinar o discípulo é o Espírito Santo. E nós, como que nós vamos ser cheios, transbordantes do Espírito Santo? Buscando, nos consagrando. Então, algo que nós não podemos parar de falar, de ensinar, de praticar é a intimidade com Deus. A busca. Nós precisamos ser aqueles que buscam a Deus. Não importa aonde eu esteja, não importa como eu esteja, eu preciso buscar a Deus, conhecer Ele, saber quem Ele é. Como que eu vou compartilhar a vida de Deus se eu não tenho ela em mim? Como que eu vou compartilhar o Espírito Santo se eu não busco Ele? Como que eu vou ouvir os conselhos e passar se eu não tiver os meus ouvidos abertos e o meu coração aberto? Como que, não é como eu vou ser um discípulo, eu vou ser um cristão? Como eu vou ser um filho se eu não busco o meu Pai? Como eu vou ser a noiva se eu não tenho relacionamento com o meu noivo? Vocês sabiam que até hoje na lei existe uma cláusula lá, que mesmo que você se case lá no cartório, mesmo que o pastor te abençoe, se não houver o relacionamento, o casamento não foi selado? O seu marido pode te devolver, ou a sua esposa também pode te devolver. Se não houver o relacionamento, não há casamento. Se não houver relacionamento, não há
frutificação, não há fruto. E o fruto do Espírito, não é só os discípulos. Se eu, que sou uma árvore, e não der o fruto do Espírito, se eu tiver um discípulo, o que ele vai comer? Ele morre à míngua. Ele vem nessa árvore e olha e fala, só tem folha, só tem galho, eu estou com fome, não tem um fruto. Sabe, porque muitas vezes a pessoa consegue ganhar trazer alguém para a igreja e ela aceitar Jesus, porque aquela pessoa está sedenta, daí fala assim, não, eu vou discipular, eu trouxe, eu vou discipular. Daí aquela pessoa fala assim, então tá, então você sua discípula, daí chega naquela árvore, fala, então eu vim comer. E a pessoa olha assim, não tem nenhuma bananinha, nem uma maçãzinha, nem uma cerejinha ali. Aí o discípulo some, se vai, escorre pelos dedos. Por quê? Porque não tem fruto. E o fruto nós só conquistamos através do relacionamento. Sabe, meus amados, eu estou cansada de mim mesma. Sabe, da hipocrisia do meu coração. Ele fez tudo por mim. E muitas vezes eu fico pensando se eu quero buscar Ele ou não. Às vezes eu fico pensando, não, estou cansada. Não dá tempo. Meu Deus. Faz um fundo aí, Tiago, para mim. Me ajuda. Me ajuda, por favor. Tá difícil aqui sozinha. Sabe, antes de vir aqui, eu estava ali na sala de oração, falando, Senhor, que hipocrisia. Sabe porque muitas vezes a gente não busca Deus como nós deveríamos? Por causa da nossa natureza adâmica, que ama mais a morte do que a vida. Quando nós não buscamos a Deus como deveríamos, nós estamos amando mais a morte do que a vida. Porque a vida se chama Jesus. E quando nós não buscamos Jesus, nós não estamos buscando a vida. Nós não conseguimos nada disso. Como que nós vamos conseguir nos humilhar a nós mesmos se nós não buscamos a Cristo? A gente pode conseguir fazer uma vez, na segunda a gente vai estar tão irado que vai morder aquela pessoa. Como que a gente vai conseguir aconselhar alguém através da palavra se a minha Bíblia está lá com pó? De vez em quando eu pego ela, mas sabe, leio porque alguém falou que eu tenho que ler. Eu ainda não me apaixonei pela palavra. Sabe, meus amados, que inveja de João, que deitou no colo de Jesus. Eu acho que ele se auto-intitulava o discípulo que Jesus ama. Sabe por quê? Porque ele deitou, ele ouviu os batidos do coração de Jesus, ele olhou nos olhos de Jesus, ele pôde ver esse amor. Mas como que nós vamos amar se nós não olhamos nos olhos de Jesus?
se nós não buscamos, se nós não sabemos que Ele é amor? Sabe, muitas vezes a gente está cumprindo uma tabela assim bem bonitinho. Não, todo dia eu faço o meu devocional, eu levanto, eu oro, né? Aquela oração, né? Assim, Pai, abençoa meu dia, perdoa meu pecado, abençoa meu vizinho, meus pastores. E eu leio a Bíblia para cumprir com aquela tabela. Mas sabe o que acontece? Nada. É a mesma coisa que nada. Nós precisamos parar de cumprir tabela. Nós precisamos parar de ser hipócritas. E nós precisamos verdadeiramente buscar o nosso Senhor. Nós precisamos verdadeiramente nos apaixonar. Nós precisamos verdadeiramente amar. Ah não, mas o primeiro amor é só para os primeiros meses, primeiras semanas. Não deve ser assim. Nós precisamos amar mais, porque conhecemos mais, porque nos aprofundamos mais. Quanto mais fundo nós formos, mais loucamente amando Jesus nós precisamos estar. Mais verdadeiramente amando e se entregando a Ele. Como que nós vamos conseguir? Como nós vamos conseguir abandonar o medo se nós não sabemos em quem nós estamos, qual é a mão que está nos segurando? Qual é a mão? Eu lembro que eu estava com tanto medo um dia, eu estava com tanto medo. E o Senhor falou assim: filha, eu te seguro pela sua mão direita. E eu senti Ele me segurando pela mão. Então eu pude me levantar e eu pude abandonar aquele medo, porque eu entendia quem estava segurando na minha mão naquele momento. Aquele medo saiu, aquele medo foi embora. Meus amados, não adianta você ficar vindo num culto, na célula, isso, daquilo, se você não se entregar verdadeiramente para Jesus. Se você não falar: eu quero te buscar, Senhor, me ajude, eu estou desesperado dessa hipocrisia. Eu preciso te buscar, eu preciso de ti, eu preciso da tua presença. Porque tudo, absolutamente tudo, é através dEle. Nós precisamos que o Senhor abra seu entendimento para isso hoje, em nome de Jesus. Nós não conseguimos amar sem Ele. Nós não conseguimos ter bondade sem Ele. Nós não conseguimos abandonar o medo sem Ele. Sabe por que às vezes o teu discipulador está há meses, há anos tentando fazer você sair desse lugar medíocre e você não consegue? Porque você não busca a Deus. E o Senhor nos respeita. Se eu não sair do lugar medíocre que eu estou, é porque eu não estou buscando o Senhor. Se eu ainda tenho essas coisas que me atrapalham diariamente, é porque eu não estou buscando a Deus para Ele me sarar nessas áreas. Se esses embaraços ainda estão me atrapalhando, é porque eu ainda não me abandonei nele de uma forma que Ele possa falar: filha, senta aqui no meu ombro. Observa tudo o que eu vou fazer. Quero convidar Neemias 6,
Diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Enquanto o louvor toca, eu quero convidar você a se quebrantar, a se humilhar diante de Deus.